É hora de opinião por aqui. A seguir, Entre Aspas, o comentário diário de quem entende do assunto. E o Mauro Rauschel é o nosso colaborador hoje aqui do Entre Aspas para Friturismo. Em abril deste ano, viagem com a Fri até o Salão do Móvel de Milão. Tô olhando para essa aqui, hein? E a Costa Amalfitana. Vagas limitadas. Tu vai gostar, Pedercini. Pois é, tu vai gostar, é. não? Bom dia, Mauro, tudo bem? Bom dia, Pedercini, bom dia, Martini, bom dia a quem nos ouve, a quem nos assiste, um prazer estar aqui, né? Que bom se pudéssemos estar na Costa Amalfitana, como o Fernando deve estar nesse momento, né? Então, o Fernando tá lá por Foz do Iguaçu. Também é um bom que passeio. Também é um lindíssimo passeio. Aliás, né? ele vai para Foz do Iguaçu e vai passar também em Ametista do Sul. Ametista do Sul. É outro destino gaúcho que poucas pessoas conhecem e deveriam conhecer. Eu tive no município lá algumas vezes, nunca tive a oportunidade de ir lá conhecer as grutas lá, mas tem até jantar nas grutas. Tem jantar, tem restaurante muito bacana, muito bonito. Entreguei o Fernando. Mas na semana que vem ele vai estar de volta por aqui. Bom, e como o Fernando não tá, eu vou fazer esse registro. Ganhou presente? Teve presente, eu teve também, presente, então tá aqui, aposto os nossos presentes. Quem tá na live, vamos mostrar aqui pra nossa audiência. Só espero que o RH não venha aqui confiscar. Não vai confiscar, não vai confiscar. E aí a gente fica mal acostumado, né? Se o Entre Aspas traz vamos convidar mais vezes. Vamos trazer mais vezes. Não, mas é sempre uma companhia agradável, sempre um aprendizado conversar com o Mauro, sempre tem bons assuntos pra gente. Tá na iminência, não sei se eu posso trazer, mas tá na iminência de aumentar a família, né? Tá chegando a hora de mais um herdeiro, né? Tamo imagina aí. a felicidade. Estamos aí esperando. Até ontem a gente estava brincando, eu e a Pâmela, que a gente estava conversando com o Vicente, né? Que vai nascer, que ele tem toda a liberdade de escolher para nascer até dia 1º. Opa! Se ele não nascer até dia 1º por vontade própria, dia 2 ele vai nascer. Vai sim. Bom, eu sei que o Mauro tá atento a várias questões que envolvem o funcionalismo. Eu vi uma conversa que ele teve aqui numa outra edição desse espaço, falando sobre o regime próprio de previdência. É um assunto que os municípios estão se atentando. Eu cubro, por exemplo, a Câmara de Estrela. A prefeita vai aportar agora, nesse mês ou no próximo, 13 milhões para cobrir um rombo, né? Um passivo. Passou a reforma na Câmara, né? Passou a reforma, né? Mas o déficit continua. Vai demorar um pouco até que esse valor seja ressarcido automaticamente aos cofres públicos, né? Mauro sabe muito sobre isso, sei que o Tribunal de Contas tem um olhar todo especial para isso, a FAMURS está preparando evento sobre, enfim, é um tema para os prefeitos se debruçarem também, né? Sim, sem dúvida, inclusive nós oficiamos a FAMURS recentemente, nos colocando à disposição para ir lá fazer um painel sobre esse tema dos RPPS, sobre todas as alterações normativas que vem acontecendo. Agora teve a recente alteração da resolução 5272 do Conselho Monetário Nacional. Nós falamos um pouco dela 2 semanas atrás e ali já vem modificações importantes com relação à certificação, ou seja, para que os RPPS possam fazer novos investimentos em papéis, digamos assim, com um pouco mais de risco, né? Eles vão precisar ter níveis de certificação, tanto os servidores, que vão ter que ter ali a certificação para conselheiro, para administrador, para comitê de investimento, mas também a instituição vai ter que ter 3 níveis de progestão, que também é uma certificação exigida pelo Ministério. Então, enquanto essa certificação não existir, hoje no Brasil só 21 dos 2.100 RPPS tem progestão e nem tem progestão 3. E quem não tem, investe. E quem não tem vai ter que comprar baixo. Em títulos públicos, né? Ou seja, você vai trabalhar com risco baixo, mas também com rentabilidade menor e muitas vezes nem batendo meta atuarial. E aí você vai viver um conflito de cumprir a regra de estar investindo em títulos públicos e vai estar descumprindo a regra de bater meta atuarial. Então veja como é complicado tudo isso, né? Destes 21, não sei se tu tens essa informação, algum do Vale do Taquari? Não, ainda não. O Lajeado, que tem talvez um dos RPPS mais estruturados, até pelo tamanho, né? Mas muito bem estruturado. Fizemos um podcast com o diretor presidente do RPPS aqui. Eles ainda estão trabalhando para a certificação, ou seja, ainda é um processo em evolução, apesar de todos os mecanismos lá, todos estão certificados, mas o progestão ainda não é algo que está no nível que agora a resolução 5272 do Conselho Monetário vem trazendo. E tem a preocupação do gestor, mas também do servidor, né? Porque, ele quer se aposentar, né? Sim. E aí eu acho que exatamente esse, talvez, Pedercini, Martini, um ponto que é o que eu queria trazer hoje, né? Vamos lá. Que
Hoje, quando a gente pensa no RPPS, a gente pode pensar principalmente a partir da nova regra, a gente vai ter que encontrar soluções inteligentes, né? Digamos, para melhorar a rentabilidade. E talvez uma das melhores soluções, mas que ainda está sendo muito pouco implementada, hoje praticamente nem 10 RPPS implementaram, é o empréstimo consignado. Né? Porque hoje, eu sempre brinco, né, nas palestras que eu faço nos eventos sobre esse tema do consignado, assim, se o consignado não fosse um bom negócio, nós não tínhamos hoje, né, em torno de 37 bilhões em negócios no INSS todos os anos. Né? Então, é porque ele é um bom negócio. Sim. Mas claro que os RPPS, né, nos municípios, às vezes porque os gestores ainda não têm experiência, não conhecem, têm medo dos riscos que eventualmente possa ter nessa operação, acabam não implementando essa solução. Mas eu queria trazer aqui sobre essa perspectiva, duas perspectivas. Uma, com a nova resolução, para quem não tiver pró-gestão, você vai comprar título público. Então, o consignado pode ser uma boa alternativa porque ele remunera bem melhor. Né? E quando a gente... E o risco? O risco ele está todo mitigado. Na verdade, se você implementar o empréstimo consignado de acordo com a própria resolução do Ministério da Previdência, você não vai ter problema. Tá garantido. Porque você tem todas as garantias, eu posso falar disso rapidamente. Tá. Mas quais são as vantagens hoje do RPPS implementar o consignado? Primeiro, a questão do superendividamento. Se você olhar matérias de jornal recentemente, os servidores no Rio Grande do Sul, os servidores do estado e dos municípios, em média, 60% deles estão superendividados. Superendividados? Superendividados. Ou seja, eles têm... Rapidamente, os superendividados... Eles têm mais de 30% da sua renda comprometida para pagamentos de consignados, CDCs, enfim, vinculados ao mercado. Né? E quando você está falando de crédito consignado, você está falando de taxas mais baixas. Né? Mas mesmo as taxas de consignado do INSS e que o RPPS pode implementar vão ser muito menores do que as taxas praticadas no mercado, e aqui não estou fazendo nenhum tipo de crítica, porque o sistema financeiro vive disso e é do jogo. Né? E aí, então, quando você consegue fazer isso, você tem então uma taxa de juro menor, você permite a portabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho lá um empréstimo consignado no Banco Martini, eu posso pegar meu empréstimo consignado lá do Banco Martini e levar para o RPPS, portá-lo e contratar uma taxa menor. O RPPS liquida a dívida lá com o Banco Martini e passa a pagar aqui uma nova contratação com taxa de juro menor, parcelas menores, e com a segunda vantagem. Quando você está pagando juro no consignado do RPPS, para quem vai o juro? Para o RPPS. Ou seja, então você está rentabilizando a tua própria aposentadoria futura. Então você tem solução inteligente, juro menor, rentabilidade. E terceiro, quando você faz um empréstimo consignado no município, a tendência natural é que a pessoa regaste esses dinheiros no próprio município. Né? De novo, então vamos pensar, Fazenda Vila Nova e Sério, que são 2 municípios menores que têm RPPS. Como a pessoa tem que assinar o contrato lá na sede do RPPS, ela sai dali, assina o contrato e já vai passar no comércio, no mercado, na loja, enfim, ali do próprio município. Então você acaba gerando novos negócios e circulando o dinheiro no próprio município, retroalimentando também ao próprio comércio, a própria atividade econômica e, consequentemente, a questão da tributação. Então, você veja que a gente rapidamente pega 3 coisas boas. Eu melhoro a qualidade de vida do servidor, eu consigo fazer com que ele tenha ali um crédito direto, mais com taxa menor. E ainda movimenta o mercado. E ainda movimenta o mercado. 10 municípios no Brasil inteiro possuem este hoje sistema. Só 10 até agora implementaram, né? Ele tem algumas, quais são as cidades? O primeiro município que implementou e que funciona muito bem é o município de Betim, em Minas Gerais, né? O município de Betim hoje empresta recente essa já mudança? Fazem agora quase 2 anos. Eles emprestam lá uma média de mais de 2 milhões por mês para os servidores, e lá ainda tem uma vantagem, né? Porque o município implementou outras coisas lá, o RPPS. O que é isso? Lá em Betim está a fábrica da Fiat. Então o RPPS fez um convênio com a Fiat e você pode comprar seu carro com o consignado com um desconto de 20% do preço de fábrica, movimentando também a indústria automobilística na cidade, ou seja, os servidores comprando o veículo da cidade. Então, isso também você pode movimentar. Então, o que você poderia fazer com todas as redes de lojas, indústrias que produzem aqui equipamentos que possam ser de interesse, né? Muitas vezes o servidor faz o convênio, faz a relação direta lá e pode fazer toda essa questão do consignado, fomentando aí mesmo, né? Diretamente a atividade econômica com o município. Então, são boas vantagens que voltam de várias maneiras em benefício.
reduz o endividamento, melhora a rentabilidade do fundo, o dinheiro fica na cidade e acaba também voltando para o próprio município. Então, uma grande iniciativa, uma grande ação importante, que seria interessante que os municípios, não só os gestores, né? Porque são eles, em última análise, que decidem, não é o prefeito que decide, sim, mas que para o município, muitas vezes o prefeito pode ter ali uma reunião com o secretário de Fazenda, sentar com os gestores do RPPS, analisar, e até para discutir a questão dos riscos. Quais são os riscos? O risco, morrer um servidor. Sim. Né? Então, o que hoje a norma já prevê? Ela prevê três proteções diretas, né? Você tem um fundo de oscilação, tá, que assim, então, da taxa de juro que vai ser cobrado pelo consignado, um pedacinho disso vai para um fundo de oscilação de risco. Isso é para cobrir riscos de mercado. Você está emprestando, sei lá, a 1,50, que é o que Betim empresta hoje, é 1,50 ao mês, mas teve aí uma elevação do juro, e aí o consignado ficou ruim, e aí você precisa de alguma forma compensar esse fundo de oscilação, como o FGC está fazendo hoje com o Banco Master, por exemplo. Você tem lá um fundo que vai cobrir, ainda, que vai cobrir. Está pagando. Vai pagar. Está chegando. Nossa, está chegando. Você tem lá também um outro fundo, que é o fundo de proteção, quando você tem exatamente óbitos, sim, quando você tem uma exoneração de servidor, quando você tem uma demissão de um servidor. Importante, servidor que está respondendo o PAD não pode tomar crédito consignado, está na norma, exatamente para mitigação de risco. Né? Então, de novo, também uma partezinha desse recurso do juro vai para esse segundo fundo. Uma legenda que só o PAD é o processo administrativo. Disciplinar, né? Exatamente. Como no nosso dia a dia a gente acaba esquecendo de explicar. E, terceiro, você ainda pode contratar o seguro prestamista, né? Que é o seguro aquele que está embutido em todos os empréstimos consignados. Por exemplo, no âmbito do INSS, se o aposentado vai a óbito, existe um seguro vinculado àquele contrato de consignação que a seguradora paga, o banco não perde nada e está tudo certo. Inclusive hoje, né, as empresas, né, que estão prestando esse serviço de consignação, elas na taxa administrativa que elas cobram para operar, elas já embutem o seguro o seguro prestamista. Então, obviamente, você já tem ali uma proteção contra óbito, invalidez e essas situações todas. E aí, talvez importante agora para os RPPS e para os municípios. Vai lá. Esse serviço, né, que é prestado por empresas de tecnologia, ele não é pago. Até porque está na própria norma que o RPPS pode contratar uma empresa para fazer o serviço, toda a operação do serviço de consignação, checar margem. Não é pago. Ele não é pago, ou seja, a empresa precisa ganhar parte dela na taxa de administração que está embutida na taxa de juro. Então, como é que as licitações acontecem? Você faz a licitação e aquele que oferece a menor taxa de administração ganha a licitação e passa a executar o serviço. E dentro dessa taxa já está incluído, inclusive, o seguro prestamista. Então, um serviço completo não onera o RPPS, né? Fica embutido dentro da taxa de juro. Claro, você regula ali a taxa de juro para que ela te dê a rentabilidade esperada e, ao mesmo tempo, consiga remunerar ali o prestador de serviço. Então, uma solução muito interessante, uma solução hoje versátil e útil para quem não tem progestão, né? Porque você pode. E o progestão, até falando do progestão, tem uma segunda questão importante. Além de não poder aplicar, quando você tem o progestão, ainda que seja você pode emprestar até 10% do teu patrimônio líquido. Se você não tem progestão, você só pode emprestar 5% do seu patrimônio líquido. Então, ter o progestão também é ter mais fluxo de caixa disponível para emprestar para o servidor. Então, um pouco dessa experiência, né? Bom, Mauro, tempo passa, mas assunto importante e expectativa para que a gente se adapte, né, a esses modelos novos de previdência, e aqui está uma opção importante que são os consignados diretos movimentando a economia local. Obrigado. Obrigado, um abraço, voltamos aí nos próximos dias. Voltamos sim, 28 faltam para as 10 horas.